História de Portugal. Monarquia constitucional. O último império. Depois do 7 de setembro de 1822, uma pergunta surgiu. Poderia Portugal continuar a viver como uma nação independente depois da perda do Brasil? José Xavier Mouzinho da Silveira acreditava que a independência do país sul-americano podia ser um acontecimento ainda mais produtivo que a sua descoberta. Portugal poderia realizar no trabalho os meios de vida que tinha nas colónias, mas a maioria não pensava assim. Do ponto de vista económico, o Brasil era a base da vida portuguesa. E do ponto de vista de consciência coletiva, ele era a dimensão de grandeza que nos salvava da penúria e da pequenez. Pensar num Portugal sem a sua maior colónia era como pensar numa raiz sem árvore. O futuro da metrópole era a morte obscura e silenciosa. Até a ideia de uma nova União Ibérica surgiu, como uma solução possível e cómoda para o problema português. A Revolução de Setembro ofereceu uma solução à questão da perda do Brasil. Construir um novo, e as bases territoriais para tal já existiam, sendo elas o território português no litoral africano. Esta iniciativa foi anunciada num relatório de 10 de dezembro de 1836 e que dizia o seguinte: para avaliar o que são os domínios portugueses ultramarinos, não devemos considerar o que atualmente são, mas aquilo de que são suscetíveis. O estado em que se acham é devido não só ao mau governo que tem sido a metrópole, mas a esta ter prestado a sua atenção quase exclusivamente ao Brasil. Os naturais da África foram tomados e transportados além do Atlântico, para tornarem rico um imenso país cujos habitantes se recusavam à civilização. Nas províncias do ultramar existem ricas minas de ouro, cobre, ferro e pedras preciosas. Em África, podemos cultivar tudo quanto se cultiva na América. Para a cultura, só se necessita de indústria, o emprego dos seus capitais, novas organizações e em poucos anos tiraremos grandes resultados. A partir de então, o projeto da organização de um Império Africano e a coordenação das economias metropolitana e ultramarina estiveram constantemente na ordem do dia da ação do Estado português. O território português na África limitava-se então a pequenos estabelecimentos no litoral e em zonas de fácil acesso ao mar. Os portugueses estavam na África desde os descobrimentos, mas a orientação da imigração para o Brasil e as dificuldades de adaptação ao clima africano impediram o desenvolvimento dos núcleos de povoamento e que estes se expandissem para o interior. Em Luanda, uma cidade fundada em 1576 pelo fidalgo e explorador português Paulo Dias de Novaes, a duração média de vida do branco era inferior a 10 anos, e até meados do século XIX, nenhuma criança branca ali nascida conseguiu sobreviver. Quando este novo projeto imperial português surgiu, estava em pleno desenvolvimento o movimento colonial europeu. Nos inícios do século XIX, as fábricas britânicas trabalhavam cerca de 50 milhões de libras de algodão por ano. Entre 1890 e 95, este número subiu para 700 milhões, e ao mesmo tempo, a África revelou possuir excelentes condições para a plantação de algodão. Assim, a expansão portuguesa na África teve que enfrentar primeiro concorrência com o Reino Unido e mais tarde com outras potências europeias interessadas no continente africano. Foi este facto um dos mais marcantes da história portuguesa do século XIX. Apesar de ter perdido a sua maior fonte de poder, o país ibérico foi capaz de impor o seu direito à partilha entre os grandes europeus. Os ataques britânicos começaram a respeito da abolição da escravatura. A energia proporcionada pela máquina a vapor substituiu a mão de obra escrava, e numa fase de transição, a mão de obra feminina e infantil era mais barata do que a escrava, pois não tinha de ser alojada pelos empresários. Foi na mesma altura em que as crianças eram utilizadas nas minas, porque poderiam trabalhar em galerias mais estreitas do que os adultos, que os filantropos britânicos desencadearam uma cruzada internacional a favor da abolição da escravatura nos outros países. Esta iniciativa, além do evidente mérito moral, tinha a utilidade de impedir a perigosa concorrência das regiões onde o sistema continuasse a ser utilizado, depois do Reino Unido o ter abolido. A luta anti-esclavagista não se limitou a declarações de princípios, e ela
teve por consequência direta a implementação da soberania britânica nos pontos onde as autoridades do Reino Unido entendiam que o tráfico negreiro não era suficientemente reprimido. A continuação do comércio de escravos teria, portanto, por consequência a perda das colónias, e o governo setembrista, ainda em 1836, proibiu a importação e exportação de escravos nas colónias a sul do Equador. Esta medida provocou protestos, mas ela foi mantida, sendo seguida por várias providências legislativas, até 1869, quando a escravidão em Portugal foi definitivamente extinguida. O processo da abolição da escravatura em Portugal ficou marcado pela questão da barca Charles et George. Este navio francês, que carregava cerca de uma centena de pessoas que tinham sido escravizadas, foi denunciado pelos britânicos e consequentemente capturado pelos portugueses. O governo francês acabou por intervir. Ele exigiu a imediata libertação e o pagamento de uma indenização sob a ameaça da ação militar de uma esquadra que veio a Lisboa, o que fez com que o governo português cedesse. O primeiro conflito entre Portugal e o Reino Unido deu-se devido à escravatura. Os britânicos acusaram os portugueses de não reprimirem o tráfico negreiro feito nos portos a norte de Luanda. Em 1855, o governo português mandou instalar tropas nos respectivos portos, e o facto deles estarem previamente abandonados facilitava os embarques clandestinos. Mesmo assim, o Reino Unido protestou contra a ocupação pelas tropas portuguesas. Estas tinham ocupado uma zona próxima da foz do rio Congo, que neste tempo era considerada uma chave estratégica, cuja posse permitia o domínio económico da maioria da África a sul do Equador. A discussão da questão do Ambriz durou anos, e o Reino Unido acabou por aceitar a ocupação portuguesa dos territórios, mas os portugueses tiveram que renunciar a fazer novas ocupações na região. Depois da vitória alemã em 1870, na Guerra Franco-Prussiana, a disputa pela África entrou numa fase ativa, porque a formação do Império Alemão alterou o equilíbrio político europeu, e as potências procuraram reforçar as suas posições com grandes domínios económicos no continente africano. A Bélgica, que se vinha a industrializar e com Otto von Bismarck por vizinho, procurou criar um império colonial e escolheu a Bacia do Congo para ponto de partida. Henry Stanley, que estava a comandar uma expedição ao serviço dos belgas, chegou à região em julho de 1881, porém Pietro di Brazza, no comando de uma expedição francesa, chegou lá primeiro. A bandeira francesa foi hasteada na margem direita do rio, a belga no lado esquerdo, e foram assim que nasceram as cidades de Brazzaville e Stanleyville, em locais onde durante muito tempo se exercera a soberania portuguesa. Depois disto, a atitude britânica em relação aos portugueses mudou. Uma vez que a foz do Congo estava perdida, era preferível que ela ficasse nas mãos dos portugueses, um aliado e um país sem grande força. Em 1884, os dois países assinaram o Tratado do Congo, onde a soberania portuguesa sobre ambas margens do rio era reconhecida e que garantia a liberdade da navegação internacional e reservava vantagens para os britânicos. A assinatura deste tratado gerou protestos. Ele não acabou por ser ratificado e Portugal propôs que o assunto fosse discutido numa reunião internacional com a participação de todos os interessados, que ficaria conhecida como a Conferência de Berlim. Os países que estiveram na Conferência de Berlim não foram só aqueles que estavam envolvidos na questão do Congo. Além de Portugal, o Reino Unido, a França e a Bélgica, estavam também presentes a Alemanha, a Áustria-Hungria, a Dinamarca, a Espanha, a Itália, a Holanda, a Suécia e a Noruega, o Império Otomano e os Estados Unidos da América. A conferência não ia simplesmente discutir um conflito regional, mas fixar as regras do jogo europeu em relação à África. Do ponto de vista português, a deliberação mais importante foi a que consagrou o princípio da ocupação efetiva. Este princípio dizia o seguinte: as potências signatárias do presente ato reconhecem a obrigação de assegurar, nos territórios por elas ocupados, nas costas do continente africano, a existência da autoridade suficiente para fazer respeitar os direitos adquiridos. Fazer respeitar significava impor o domínio pela força das armas.
um representante americano levantou pela primeira vez a questão do direito das raças indígenas a disporem de si próprias e do seu solo hereditário. Mas como este assunto estava tão longe das preocupações dos outros representantes, nem sequer mereceu ser discutido. As teses tradicionais portuguesas da precedência secular e dos padrões manuelinos morreram. O direito à África devia provar-se pela posse presente, atestada por guarnições militares, e Portugal teve que aceitar as novas regras do jogo. O país lançou-se na ocupação efetiva das regiões entre Angola e Moçambique, que entendia que lhe pertenciam historicamente, e foi assim que nasceu um novo projeto nacional, o Mapa Cor-de-Rosa. O mapa ganhou este nome porque o mapa que foi anexado ao Tratado de 1886 entre Portugal e a Alemanha estava assinalado com esta cor. No mesmo ano, mas anterior, havia um mapa anexo a uma convenção luso-francesa, e para que os franceses concordassem com esta, os portugueses tiveram que lhes ceder a região de Casamansa, na Guiné. Porém, nenhum destes dois mapas foi o primeiro. Ambos tinham por fonte aquele que a Sociedade de Geografia de Lisboa tinha incluído em 1881 no Manifesto ao Povo Português, no qual se propunha uma subscrição nacional para estabelecer estações civilizadoras nos territórios sujeitos e adjacentes ao domínio português em África. Esta sociedade, que foi fundada em 1875, era uma iniciativa de intelectuais interessados pelos problemas africanos. Alguns destes eram historiadores, e foi na história que eles arranjaram a ideia do plano. No século XVI, Diogo do Couto propôs a fundação de um império do Índico ao Atlântico. No século XVIII, Dom Luís da Cunha mandou desenhar em Paris um mapa com este projeto e mandou-o para o governo português. E os governantes portugueses de 1884 pensavam que tinha chegado a oportunidade de passar a ideia do mapa para a terra. Assim que soube do mapa, o Reino Unido protestou, porque a área colorida incluía regiões em que o país tinha um interesse excepcional. Estas regiões eram as que atualmente correspondem à Zâmbia e ao Zimbábue, porque os ingleses também possuíam o seu mapa cor-de-rosa, o Plano do Cabo ao Cairo, um domínio imenso que ia desde o Egito ao Cabo da Boa Esperança, e a realização dos dois projetos era incompatível. Esta foi a maior batalha da diplomacia portuguesa no século XIX. Portugal continuou a argumentar com direitos históricos, traduzidos em ocupação efetiva, cujas provas eram as ruínas de velhas fortalezas, e os britânicos responderam que fortalezas em ruínas só eram provas de soberanias arruinadas. Enquanto os dois governos discutiam, Portugal fazia em África um sério esforço de ocupação militar. Em operações sucessivas, a partir de Angola e Moçambique, os portugueses foram penetrando pelo interior do continente, e as pontas do movimento não estavam longe uma da outra quando 1890 começou. Na manhã de 11 de janeiro de 1890, uma nota britânica exigiu que o governo português, até à tarde desse mesmo dia, mandasse retirar as tropas portuguesas que se encontravam no Vale do Xire. Um cruzador britânico esperou pela resposta e o governo acabou por ceder. Este ultimato foi o facto mais importante da história portuguesa no final do século XIX. O desenvolvimento da política portuguesa na África, feito em constante desafio a países mais poderosos do que o país ibérico, apaixonou a opinião pública. Esta política oficial conseguiu uma base enorme de adesão nacional. Quase ninguém a contestava, e os poucos que eram contra ela limitavam-se a dizer que não se fazia tanto quanto era necessário. Foi por causa disto que o ultimato teve uma repercussão dolorosa e profunda em Portugal. José Maria de Essa de Queiroz, que na altura era o cônsul português em Paris, escreveu ao seu amigo Joaquim Pedro de Oliveira Martins o seguinte: "Não estou certo do que devo pensar desse renascimento do patriotismo, esses gritos, esses crepes sobre a face de Camões, esses apelos às academias do mundo, essa renúncia heroica das casemiras e do ferro forjado, essas joias oferecidas à pátria pelas senhoras, essas pateadas aos Bernays e Mozarts, esse ressurgir de uma ideia coletiva, toda essa bravura sentimental e verbosa, em que o estudante do liceu e o negociante de retalho me parecem tornar de repente
o comando do velho galeão português. Esse inteligente patriotismo que leva os jornais a não quererem receber mais periódicos ingleses, os professores a não quererem ensinar mais o inglês, os empresários a não quererem que nos seus teatros entrem ingleses, os proprietários de hotéis a não quererem que nos seus quartos se alojem ingleses. Parece-me uma invenção de Dickens. Apesar deste humor, essa apercebeu-se da profundeza da reação portuguesa. Nunca, creio eu, houve, antes deste, um momento em que Portugal moderno estivesse tão acordado e atento. Ou a minha ingenuidade é grande, ou há de certo alguns milhares de homens em Portugal que desejam outra coisa, sem saberem o quê. O próprio escritor confessou nesta carta não saber o que é que se podia desejar e pediu a Oliveira Martins que escrevesse um artigo a esclarecer. Nesta mesma altura, o Teatro da Alegria esgotou as lotações devido a uma revista política chamada de A Tropeza. A Tropeza era o ultimato e toda a política da monarquia, que era considerada responsável pelo desastre africano. Alfredo Keil compôs uma canção e Henrique Lopes de Mendonça escreveu a letra para a mesma. Esta música lembrava a Marselhesa e uma coisa era certa: uma revolução estava para vir. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Para apoiarem o canal, inscrevam-se, deixem o vosso gosto e comentário, ativem as notificações e sigam-me nas minhas redes sociais que estão na descrição.